Pois muito bem, vamos então dar continuidade ao programa Claramente Falando, direitos de liberdade e direitos sociais na encruzilhada das opções constituintes do período pós-revolucionário. O tema que hoje aqui vamos tratar leva-me a fazer um curto comentário que será tratado posteriormente com a doutora Andreia Macedo. A 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e no início de uma viagem histórica da sociedade portuguesa. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que corresponde às aspirações do país. A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. A Assembleia Constituinte, reunida na sessão plenária de 2 de abril de 1976, aprova e decreta a Constituição da República Portuguesa. A compreensão, as posições doutrinárias, a prática jurisprudencial e toda a vivência dos direitos sociais enquanto direitos fundamentais foram, entre nós, decisivamente marcadas por duas opções do legislador constituinte de 1976, que na altura em que foram aprovadas surgiram como aparentemente simples e pacíficas, mas que se viriam revelar da maior complexidade e dificuldade de construção dogmática até ao presente. Essas opções foram, em primeiro lugar, a de ter procedido a uma integração extensivamente discriminada de direitos fundamentais no texto da Constituição baseada, em termos de sistematização, numa distinção clara entre direitos de liberdade e direitos sociais na terminologia constitucional, entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais. Em segundo lugar, e sobretudo, a de ter concomitantemente conferido àquele primeiro tipo de direitos, os direitos de liberdade, um regime jurídico-constitucional de proteção privilegiada, o chamado regime específico dos direitos, liberdades e garantias de que falam os autores. A doutora Andreia Macedo já irá abordar este tema importante para todos nós, portugueses. Vamos ficar consigo até muito próximo das 22 horas e 30 minutos, o que poderá ser mais minuto, menos minuto, naturalmente que nunca será antes, em princípio, alongar-nos-emos sempre um bocadinho mais. No entanto, ficará estabelecido que terminaremos esta entrevista, então, pelas 22 horas e 30 minutos. A doutora Andreia Macedo, antes de mais, quero dizer-lhe que me honra com a sua presença. Obrigado por ter aceitado o meu convite e ter-se disponibilizado para vir ao programa Claramente Falando, na Rádio Matosinhos Online. Seja bem-vinda, doutora Andreia Macedo. Muito boa noite. Boa noite, também é um prazer estar aqui hoje convosco nesta hora de grande debate e que vamos hoje tratar de um tema essencial, um tema atual e um tema que certeza que é do agrado de todos aqueles que encontram-se, todos os portugueses, residentes e não residentes, encontram uma situação
de crise, de fragilidade e de austeridade. Muito bem. Naturalmente que foi este o princípio de algumas palavras que estão relacionadas com o programa que se vai seguir já de momento. No entanto, quero agradecer à doutora Andreia Macedo, obrigado pela sua presença na Rádio Matosinhos Online, e vamos conversar para todos os ouvintes que nos sintonizam. No entanto, gostaria que nesta entrevista falasse um pouco de si, do seu ADN enquanto pessoa, mas também da sua formação e da sua carreira profissional ou política. Pode ser, doutora Andreia? Com certeza. O Adelino já me conhece há algum tempo, sabe que eu sempre andei nestas lides académicas, fiz parte da situação em relação à situação do ensino superior a quando das propinas, uma celeuma que durou bastantes anos e que conseguimos, de uma maneira ou de outra, ultrapassar e defender os direitos essenciais ao ensino, nomeadamente ao ensino superior, no quadro do ensino superior público. Outras nuances têm-me vindo a acontecer ao longo do meu percurso académico e daí eu hoje estar com este tema dos direitos, liberdades e garantias do Estado Social. Continuo a fazer formação continuada com o Dr. Professor Paulo Ferreira da Cunha, de que me orgulho imenso. Também contribuindo para isso o facto de grandes constitucionalistas como o Dr. Professor Gomes Canutilho, que também no seu percurso me tem ajudado e apoiado. Não posso deixar de frisar o grande apoio teórico e dogmático e jurisprudencial que também o juiz, o Dr. Simas Santos, que também tem contribuído de uma forma bastante ampla na minha formação e desenvolvimento nos conteúdos jurídicos, nomeadamente nos conteúdos de direito social. Contudo, doravante a teoria, a prática hoje tem sido diferente e a nossa situação levou-me a que eu hoje estivesse aqui presente para dar conhecimento e fazer ouvir a voz de todos aqueles que hoje continuam a ter uma situação de déficit pessoal, financeiro, e continuam em busca de um Portugal que parece bastante fechado aos jovens, às nossas crianças e a todos aqueles que continuam a querer fazer de um Portugal convincente, um Portugal com uma estrutura em termos de trabalho, em termos de dinâmica e principalmente de crescimento económico que infelizmente doravante não tem sido possível até agora. Daí a minha presença hoje também para fazer um apelo social. Essencialmente isso, um apelo social à comunidade, à sociedade civil, que também essa precisa de estar atenta e precisa de estar devidamente informada dos seus direitos e das suas necessidades e fragilidades que cada vez têm vindo a surgir intensamente na nossa sociedade portuguesa. Daí eu hoje, Adelino, estar aqui hoje para dar o meu contributo, não só de divulgação, mas essencialmente de informação que é necessária em termos políticos, das pessoas estarem conscientes do passo que nós vamos dar a menos de um mês de eleições, e daí a minha presença atenta, participativa, mas muito observadora do sistema económico e político que atualmente temos em Portugal. Muito bem, doutora, muito obrigado por ter falado um pouco de si, é extremamente importante, também para que o nosso auditório possa perceber melhor quem está cá, para falar precisamente de um tema extremamente importante, como este que já anunciamos. E começaria pela primeira questão, doutora Andreia Macedo. As pesquisas revelam que 80% dos portugueses não conseguem controlar as suas finanças. Eu gostava de lhe perguntar como é que descreve a situação de prejuízo económico e social. Sim, pode ser? Sem dúvida, Adelino. É uma questão bastante pertinente. Não é por acaso que a quantidade de sem-abrigos
e de pessoas com abrigo a pedir apoio e de sacas básicas e de géneros alimentares tem vindo a aumentar, e eu que também faço parte também de uma instituição não governamental sem qualquer apoios nem associação, tem levado a cabo um trabalho de rua que é feito todas as semanas, num domingo, num dia de descanso, em que um grupo se disponibilizou de forma completamente autónoma, sem qualquer apoio, a ajudar todos aqueles que cada vez aparecem mais, não dos bairros, não dos guetos, mas sim pessoas que saem dos seus apartamentos e que dão a cara cada vez mais para pedir uma saca básica de géneros alimentícios. Portanto, por aí nós podemos ter uma noção da situação económica de decalagem, uma situação de empobrecimento social que cada vez mais temos vindo a assistir. Sente-se realmente esses efeitos na rua. Esses efeitos já são sentidos na rua, da austeridade que tem vindo a disparar a taxa de desemprego. As divergências económicas e sociais têm vindo a ser acentuadas e realmente já temos o próprio risco de uma possível deflação dos preços dos géneros. Esta crise financeira global contribui e significa um elevado retrocesso, tanto no investimento como na procura. Existem, desde logo, as consequências óbvias, como o prejuízo à qualidade de vida, à própria capacidade de consumo, aos descontroles financeiros que trazem atrás incómodos para o bem-estar. Afinal, não é por acaso que há pouco tempo, pela Universidade de Cambridge, fizeram um estudo bastante interessante, em que, portanto, um estudo em que tentaram saber qual é o índice de felicidade em relação às finanças. Portanto, as pessoas mais felizes são aquelas que têm, com certeza, as suas finanças em ordem. Isto é, 7 em cada 10 pessoas afirmam sentirem-se mais felizes quando as suas finanças estão controladas. Aliás, até podíamos fazer um paralelo interessante em relação ao conceito do medo e ao conceito da morte, e a seguir temos o medo quanto à vida financeira. Portanto, todos nós temos uma preocupação cada vez mais premente em relação às condições económicas que estamos e temos vindo a assistir. Muito bem, doutora Andreia, penso que está a falar um pouco de minorias desta sociedade que trouxe muita gente, derivado a esta crise e derivado a todos estes problemas que foram causados aos portugueses, muitos atingidos, sobretudo na classe média, e que acabam por perder as suas casas, perder os seus bens, perder muitas das vezes o seu próprio lar, e quantos acabam por terminar mal, dando fim à sua vida, desesperados, mas muitos deles acabam na rua, tal como acabou de dizer, e que por isso também serve um grupo de amigos que consegue servir e ajudar o sem-abrigo. Penso que tudo isto acaba por ter sido atingido e que vai na sequência desta primeira questão e da sua primeira explicação. Penso que é um pouco isto, sim, relacionado com o que estava a conversar anteriormente. Sim, Adelino, estamos a falar não só das minorias da sociedade, das tradicionais minorias, principalmente relacionadas com grupos de risco, mas não tão somente com os riscos, com as classes de risco, mas também com uma sociedade que vem de uma classe média desprotegida pelos seus direitos, pelas suas condições de vida, e que, portanto, também começa essa mesma sociedade a aparecer nas ruas. Os desempregados de longa duração também é outro caso, de um grupo, uma franja da sociedade que tem sido altamente atingida. São cidadãos mais vulneráveis, como os idosos. Também as famílias, as próprias famílias dos trabalhadores que mais sofreram com o desemprego e com os cortes, principalmente com os cortes nos apoios públicos
como também poderíamos frisar a situação também das crianças e jovens que têm vindo a serem diminuídos os seus abonos sociais. Portanto, estamos perante problemas práticos, não estamos a falar de teoria, estamos a falar de uma sociedade que está doente. Estamos a falar de problemas que agitam todos os quadrantes sociais e os recursos da sociedade têm vindo a minorar e têm vindo a emboscar a sociedade numa tristeza e numa apatia social, cultural, ética e funcional. Todos nós nos sentimos preocupados e isso nota-se no meio académico com uma elevada taxa de frustração, que é realmente um reflexo desse mal social. Por outro lado, as artes, a cultura de uma geração estão a ser postas em causa. Não há apoios, não há participação do Estado efetiva em projetos que dinamizem e que potenciem todo o capital de juventude que faz parte de uma herança de um povo. Portanto, estas políticas deverão ser altamente modificadas face a esta negligência que tem sido feita, não só económica, social e também ela cultural, face realmente a uma imposição orçamental que nos foi imposta por mecanismos e estratégias externas e que, portanto, nos condicionaram durante estes últimos anos a um forte despolutar de problemas de carências sociais e de enfraquecimento da massa trabalhadora. Neste sentido, as condições para que se possa criar uma estrutura mais compacta, uma estrutura mais consciente e uma estrutura mais eficaz são prerrogativas necessárias para que se faça cumprir também o princípio da cidadania, que está a ser posto em causa. Todos nós temos direito a sermos o nosso eu individual, também temos o direito a termos o nosso eu social. E com este tipo de condições atuais não conseguimos avançar, evoluir e também contextualizar uma democracia atual, uma democracia fresca, que dê igualdade de oportunidades e que haja uma maior mobilização social no desenvolvimento não só valorativo do nível científico como tecnológico, mas uma maior confiança nas próprias instituições científicas do ensino superior. Na investigação em Portugal estamos a assistir a maior parte dos nossos cérebros, se assim poderemos qualificar, estão-se a deslocar para o estrangeiro, porque não conseguem bolsas de estudo, não conseguem apoios, não conseguem fazer as suas investigações com a celeridade e a confiança que seria de esperar de um país como Portugal. Para além disso, os próprios centros de produção de conhecimento das universidades têm vindo a sentir dificuldades enormes porque falta o apoio económico e falta realmente os fundos para que se possa dar um aumento também no estudo, numa valorização qualitativa da nossa juventude e principalmente aumentarmos com isso também a produtividade global da economia, com uma criação de empresas que se possam internacionalizar lá fora e diferenciar-se pela sua qualidade e oferta inovadora, e não a situação atual de baixa de salários, más condições e precárias condições de trabalho, exploração do horário suplementar de trabalho, questões que têm sido sempre subvalorizadas em prol de um projeto comunitário que nos impõe medidas de austeridade imbuídas pela Troika. Isto realmente leva-me a estar aqui hoje. É esse o grande objetivo de eu estar aqui hoje, também como jovem, também como académica, mas principalmente como cidadã, como portuguesa, que sinto na pele também esta situação de atrofiamento, não só económico, político e social. Muito bem, isto vem mesmo em talha de foice.
Li hoje algures num jornal nacional que o Pingo Doce está a pedir pessoas para lhes pagar, para o servir e pagar-lhes 1,30 € a hora. Isto é terrível. O que é que pensa desta situação quando o Pingo Doce acaba por transferir a sua sede social para a Holanda, deixando ficar naturalmente uma grande parte dos deveres fiscais no país e permitir-se de oferecer empregos a 1,30 € a hora. Eu acho que tudo isto merece, não, dizer que é uma pouca vergonha. O que é que diz disto, doutora? Sem dúvida, Adelino. Estamos, como eu lhe disse, estamos numa situação de espanto social. E não é só o grupo Jerónimo Martins, também outros grupos, como os grupos Sonai e outros que nós sabemos que já há vários anos já fizeram a sua transferência fiscal para um paraíso fiscal aqui dentro da Comunidade Europeia, para a Holanda, de forma a fugirem a esta fiscalidade pesada que nós ainda temos aqui em Portugal e, como tal, conseguem demandar-se com os seus impérios e fazer, portanto, um assalariado empobrecido e com vencimentos, com salários que não são dignos, que não permeiam o princípio da cidadania, da individualidade social de cada um e das opções económicas de cada família, de cada sociedade, de todos nós. Muito bem, esta foi uma questão porque veio mesmo em detalhe, foi relacionado com aquilo que tinha acabado de dizer anteriormente, mas recordo que na sua antepenúltima resposta à minha questão falou em frustrações. Eu gostava de lhe perguntar, falar em frustração, em que sentido se deve tais frustrações, doutora Andreia? Infelizmente, tem sido cada vez mais a quantidade de pessoas, jovens, não jovens, idosos, crianças, jovens, que nos aparecem em situação de empobrecimento e de incumprimento das suas obrigações económicas e do seu bom nome. Essencialmente daqueles que trabalham o seu dia-a-dia, fazem o seu trabalho digno e que se apercebem que os proveitos, mês a mês, continuam a diminuir. Isto é, o dinheiro, ao final do mês, continua a escassear. Por outro lado, os currículos dos próprios universitários e pessoas que estão no ativo aumentam, mas, entretanto, a empregabilidade diminui. O tempo parcial voluntário de cada trabalhador tem sido cada vez mais aproveitado de forma não muito idónea por parte desses grandes grupos empresariais que conseguem dominar e fazerem autênticos monopólios da estrutura e do tecido económico do país, sem terem nenhum tipo de fiscalização, nem nenhuma preventiva fiscalização, no sentido deles não conseguirem fazer tudo o que lhes apetece, que é mesmo assim. E bem cobertos pelos senhores do poder. Sim, com o sistema um bocadinho encobertado, eles conseguem realmente gerir os seus capitais e fragilizar todos aqueles, a força produtiva, que no fundo é o seu capital, que vão aproveitando, vão estragando os jovens, vão enfraquecendo uma cultura, uma sociedade em prol dos números e dos títulos de ações e de obrigações nas principais bolsas internacionais. É necessário, é urgente dignificar o trabalho. É necessário diminuir as situações de risco de pobreza iminente. Os aumentos do tempo de trabalho involuntário têm cada vez mais um salário, uma taxa de salário, uma taxa salarial abaixo do correspondente ao salário mínimo. Isto não é um rendimento socialmente aceito numa democracia politicamente plural. Isto não pode ser o resultado de um 25 de Abril. Isto
tem que funcionar como um mau pedaço da nossa história e nunca como uma continuidade de um não Portugal. Temos que estar conscientes desta necessidade, que temos que mudar. Vou dar outro exemplo em relação ao rendimento social de inserção, por exemplo, o RSI tem vindo a delimitar, e muito, as condições do seu acesso, tal como o cálculo dos valores que já tinham sido estabelecidos há 4 anos atrás. Os valores de referência na capitalização aplicável também têm vindo a diminuir. Logo, há uma diminuição do número de beneficiários que já não vão fazer parte da estatística, mas que obviamente continuam a estar desempregados e que continuam a precisar desse mesmo rendimento social de inserção que já não chega, que já não existe. Por outro lado, isto leva-nos a um maior risco de pobreza e principalmente a um aumento graduado e desproporcionado dos desfavorecidos. Por outro lado, também gostava de falar dos idosos, que tantas vezes a sociedade comum se esquece deles. Os idosos mais desfavorecidos, principalmente esses. O complemento solidário, designadamente o CSI, um complemento que se destina, obviamente, a ser solidário para todos os idosos, tem vindo também esse a diminuir o seu cálculo de referência. O que nos leva a crer que muitos idosos saíram dessa taxa, saíram desse abono e, como tal, continuam a ter uma vida bastante frágil e bastante difícil perante estas adversidades. Também gostava de retocar um ponto bastante importante quando falam que a natalidade tem vindo a diminuir, nomeadamente o abono de família. O abono de família, que funcionou durante décadas com um grande incentivo, não na medida que seria expectável, mas que funcionava sempre como um incentivo ao aumento da taxa da natalidade, também esse tem vindo a ser diminuído por um valor de referência, de cálculo, que está sempre a decrescer. Entretanto, esquecem-se do risco alarmante para crianças, jovens e recém-nascidos que não têm essa oportunidade de terem um abono de família mínimo que permeie o quê? O princípio da vida, um postulado basilar da nossa Constituição da República Portuguesa: o direito à vida, o direito à educação, o direito a ser português. Isto vai se refletir, obviamente, nas oportunidades de acesso à educação, ao ensino, porque uma criança com fome, obviamente que não será uma criança com o mesmo índice de educação e de aprendizagem que seria desejável. Também gostava de frisar os cuidados de saúde, que têm sido duramente penalizados, tanto por profissionais e trabalhadores da função pública como não função pública, que os atiram para autênticos seguros desvantajosos, privatizados e que em nada elevam a saúde do país e principalmente põem em risco a saúde pública. Os pensionistas, voltando aos pensionistas, que acho que é um tema e uma franja da sociedade que tem sido bastante penalizada e que tem tido, apesar de tudo, com a atuação da Troika, tem sido bastante atacada em prol do reforço da sustentabilidade da segurança social. Será que teria sido assim tão necessário estas alterações, estas diminuições nos abonos, no rendimento social de reinserção, na situação do CSI, do complemento solidário para idosos? Teria sido necessário fechar a torneira a estes abonos, a estes subsídios, desta maneira tão vil, tão fria, sem pensar que estamos a falar de pessoas e não podemos falar só de números? É verdade, doutora Andreia, e por falar em pessoas, por falar em miséria, eu gostaria, porque vem também em talho de foice, de lembrar e gostaria do seu comentário, porque estamos a assistir àquilo que
jamais nos poderia passar pela cabeça que pudesse acontecer, sobretudo relacionado com as crianças. Recordo que, e como sabe, as câmaras municipais já foram obrigadas a abrir as escolas, as cantinas, para poder dar a melhor alimentação possível às crianças, ou seja, o pequeno almoço e o almoço, porque já não há qualquer hipótese dos pais terem a possibilidade de lhes dar esse alimento. Eu gostava de saber a sua opinião sobre esta falha terrível de pessoas humanas que governam o nosso país e que a sensibilidade está-lhes provavelmente na sola de sapatos, penso eu. Porque as crianças, no fundo, quando deveriam estar a passar férias, estão novamente metidas numa sala a brincar, com certeza, mas sobretudo a procurar uma alimentação que não têm em casa. Isto é do nunca visto no nosso país e está a acontecer com este governo e já é efetivamente há muito tempo que isso acontece e este ano são milhares e milhares de crianças que estão sujeitas a estes donativos das câmaras municipais e das entidades oficiais não governamentais, mas sobretudo um tema que se calhar dá para conversar um pouco, doutor. Sem dúvida, Adelino. Cada vez mais nós temos condições precárias. As crianças nas escolas não têm a atenção que deviam ter, não têm o cuidado que deviam ter, são crianças tristes, nota-se que não têm, portanto, o apoio do Estado, o apoio primário de subsistência, de habitação, de um direito que realmente já está plasmado na nossa lei fundamental desde 76, mas que infelizmente, apesar de sucessivas revisões e demais, continuam a ter os ouvidos moucos e os olhos vendados e que nada fazem por modificar esta situação de debilidade social e económica. A própria Segurança Social tem vindo a destituir-se das vestes de proteção de um Estado Social. A Segurança Social tem vindo a retirar direitos adquiridos por parte dos portugueses, por parte do cidadão comum, em prol de uma sustentabilidade imposta, meramente imposta por números trazidos pelos senhores da Troika. Portanto, temos que ter coração. Essa é uma expressão que é muito utilizada pelo Adelino, que eu também costumo ouvi-lo, e temos que realmente ter coração. E temos que virar a página e temos que tentar modificar, porque daqui a 20 anos esta geração terá um déficit cultural, um déficit social, um déficit emocional, que não haverá nenhum orçamento de Estado, nem nenhuma medida acessória que possa colmatar esta falta de formação de base. Daí muitas vezes até a necessidade destes grupos de futebol desportivo que incentivam as crianças na sua formação inicial, de uma forma também de dar uma alegria, de dar outro. Ainda bem que existem. Outro contributo. Ainda bem que existem estes grupos esportivos, culturais, criativos e sociais para se ocuparem também e distraírem estas crianças e fazer deles também, se calhar, um pouco homens e mulheres, porque sem isso, e se estivéssemos à espera dos nossos governantes, pois com certeza, e que moraríamos todos completamente parasitados. Exatamente, e em questão a isso até queria acrescentar uma situação como ocorreu agora, e depois queixam-se que os jovens não fazem exercício, que as crianças estão obesas, exatamente, que sofrem de bulimia, que começam a ter diabetes logo do início, aos 14 anos jovens já têm diabetes, aos 20 anos já estão a tomar insulina, como eu tenho casos de colegas minhas que estão em escolas e que me contam esta realidade
que não acontece há mais de 30, 40 anos. Nunca se viu diabéticos com crianças de 10 anos, pré-adolescentes, já são diabéticos. Isto deve-se quê? A carências económicas. Exatamente. É verdade que sim. Deixe-me dizer-lhe, se algum dia pensou, quando da Assembleia Constituinte, reunida na sessão plenária 2 de abril de 1966, que aqui já falámos, e que aprovou e decretou a Constituição da República Portuguesa. Eu gostava de lhe perguntar se achou algum dia possível que 40 anos depois pudesse chegarmos a um ponto de pobreza que nos faz lembrar os anos de 1930. O antigamente, o passado negro. E no fundo vivemos no século XXI e deparamos-nos com este flagelo terrível que é todos estes casos que temos vindo a falar, em que os idosos, as crianças, os mais desfavorecidos, etc., acabam por pagar o bem-estar daqueles que se servem do dinheiro dos contribuintes. Podemos aqui conversar sim, e dizer aqui alguma situação? Realmente a nossa Constituição da República teve uma base bastante revolucionária, nós sabemos disso. Sim. E o núcleo fulcral da Constituição era assente numa liberdade ampla, numa liberdade de uma garantia de direitos que hoje não é possível de acordo com os nossos orçamentos de Estado e não só por diretivas comunitárias continuarmos a ter aquela abertura que também fazia parte de uma época histórica. Estávamos a sair de uma ditadura e precisávamos realmente de uma remodelação e de uma reestruturação dos ideais da Revolução. E esses ideais levaram-nos também a estes direitos, liberdades e garantias tradicionais, mas que hoje não podem ser cumpridos. E é este desfazamento entre a teoria que está na nossa Constituição e a realidade social que nós assistimos que não se conectam. Portanto, estamos com uma Constituição altamente protecionista, uma Constituição própria de um direito social, de um Estado social, e a realidade é que, no fundo, não passam de palavras vãs que estão na Constituição e que, por motivos de módulo económico e funcional de estruturas altamente organizadas, nós somos prejudicados. E, portanto, há como que um regresso às origens, há como um receio iminente de queda social, de revolução, de convulsões sociais, e isso é muito grave. Temos que estar muito atentos e temos que fazer realmente estes debates para que a sociedade civil, também ela, nas suas casas, se sinta que nós aqui também estamos preocupados com esta realidade, que esta realidade é global. É verdade que sim, doutora, e realmente essa sensibilidade vai-lhe muito bem, e só lhe vai muito bem porque a doutora, tal como muitas outras pessoas, são sensíveis aos problemas que vão acontecendo àqueles mais desfavorecidos, e são muitos, são imensos no nosso país. Por falar em sensibilidade, doutora Andréia Macedo, essa sensibilidade para os direitos sociais, eu gostava de lhe perguntar, deve-se a quê? Olha, na vida costuma-se dizer que nada é por acaso. Nada é por acaso, é verdade. Contudo, eu tenho que realmente frisar a influência essencial do meu meio familiar, dos meus pais, que me deram uma educação cristã, baseada em princípios de trabalho, de rigor, de uma conduta íntegra, honesta, e não só. O contacto também com o meio rural, nomeadamente o nosso Trás-os-Montes esquecido, e também a cultura urbana do Porto fizeram de mim uma pessoa, uma cidadã atenta a estas divergências, a estas nuances que são tão diferentes do meio urbano para o meio rural.
que obviamente que me permitiram ter uma observação das assimetrias e da falta de oportunidades que existe do meio rural em relação ao meio urbano, e também no acesso ao ensino, no acesso à saúde, ao emprego, e essencialmente um país, um Estado que não valoriza em nada a atividade agrícola e não reproduz e não desenvolve o espaço rural, nem tampouco dá incentivos aos jovens agricultores para que possam eles também começar um novo ciclo produtivo, e também se esquecem de medidas de empreendedorismo no âmbito de todos os espaços do meio rural. É de notar, infelizmente, que apraz da evolução das propostas sucessivas de orçamentos, só vieram delimitar a já muitas minorias. Parece-me um paradoxo, mas acontece. Continuamos a ter o Norte e o Sul, continuamos a ter a capital e o Norte, continuamos a ter o interior e o litoral. Enfim, as tentativas de regionalização e de descentralização do poder da administração pública caminham a passos largos do acompanhamento e da qualidade de vida que seria de esperar em prol da criação da riqueza face ao desemprego, à imigração constante e à consequente baixa da natalidade. Portanto, estes fatores fizeram de mim uma pessoa mais atenta, porque realmente são mundos muito diferentes, são ambientes muito diferentes, são condições de vida muito diferentes, que fazem de nós um país que, apesar de pequenino, continua a ter assimetrias, não só sociais, mas económicas, e ter assimetrias quanto até o acesso ao ensino, o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso a uma boa qualidade de vida condigna, num interior que está cada vez mais desenraizado, muito mais abandonado, muito mais perdido no acaso, perdido no tempo, e em que não há condições, nem há potencialização por parte dos órgãos competentes da administração interna, por parte dos Ministérios da Agricultura, de projetos, de fundos que permitam a um jovem começar a sua vida numa vida rural, num meio rural, e potenciar essencialmente a riqueza e a produtividade do país. Muito bem, doutora, nós aqui já tivemos a oportunidade de falar das instituições, mas eu gostava de lhe perguntar à doutora Andreia Macedo, costuma definir este estado atual de decalagem das instituições? Sim, sem dúvida. Acho que... Vamos falar um pouco disso? Vamos falar. É um tema que me agrada bastante, porque consegue demonstrar, não só através da estatística, porque nós estatisticamente temos menos 300 mil empregos, temos menos 13 mil milhões de euros de riqueza nacional e temos menos 6,4 mil milhões de euros no investimento empresarial. Portanto, estamos a falar num déficit económico, num déficit de força produtiva e de riqueza, de PIB, que está muito aquém do que se seria de expectar perante tantas diminuições, por tantas medidas agressivas e combativas da Troika. Continuamos a ser um país de desempregados, continuamos a ser um país em que a riqueza tem vindo a diminuir ano após ano, e temos um investimento a fugir para outros espaços europeus com condições fiscais muito mais agradáveis e convincentes, e portanto eu continuo a achar esta situação atual das instituições como uma verdadeira decalagem social, económica e institucional. Ora bem, a nossa sociedade portuguesa tem-se vindo a notar uma queda de confiança dos cidadãos face às sucessivas políticas e instituições do Estado
que se têm dirimido das suas vestes protecionistas. O próprio rendimento das pessoas, das famílias, tem vindo a ser sobretaxado. Logo, o rendimento líquido disponível das famílias portuguesas tem vindo a diminuir e, com isso, o consumo das famílias, perante sucessivos orçamentos de Estado que se procuram e permeiam por taxas cada vez mais elevadas e em prol das receitas para a segurança social, sem se preocuparem com a vulnerabilidade das famílias e sem se preocuparem com os mínimos sociais exigíveis de um Estado de Direito Social. Contudo, também gostaria de frisar que a aplicabilidade financeira e fiscal tem vindo a taxar o trabalho de uma forma bastante agressiva em todos os orçamentos, em todos estes orçamentos, em detrimento de um Estado Social cada vez mais longe da realidade e, apesar da nossa lei fundamental, no seu preceituado artigo número 2, dizer-nos e enunciar-nos o princípio da proibição do retrocesso social, não obstante, continuamos a assistir na prática, em concreto, no nosso dia-a-dia, a esse mesmo retrocesso social que confina-nos numa crise brutal e que já tem vindo a ser continuadamente agravada com mais medidas impositivas por parte da Troika e com políticas orçamentais cada vez mais diminutas que não permitem fazer face a estas problemáticas tão atuais. Também gostaria de falar da atitude, da atuação, melhor dizendo, no Tribunal Constitucional, que, depois de consagrados, portanto, as prestações sociais, nomeadamente as prestações sociais aos trabalhadores, aos reformados, aos pensionistas, tem vindo a ser chamado à praça pública através de sucessivas fiscalizações, depois da aplicação dos corolários normativos orçamentais, é que se chama o Tribunal Constitucional para fazer não uma fiscalização preventiva, mas sim depois de estarem as medidas em ação, é que chamam o Tribunal Constitucional para aferir a legalidade e a constitucionalidade desses mesmos princípios. Ora bem, o legislador, no nosso espaço, no nosso Estado, no nosso direito, o legislador não pode modificar os princípios, os postulados da Constituição da República Portuguesa, mas pode alterá-los e deve dar compensações. Essas compensações não estão a ser postas em prática. Segue-se uma lógica de irreversibilidade dos direitos sociais. A própria função de guarda dos direitos fundamentais no seu conjunto tem vindo a ser bastante agonizada e o grau de concretização também ela. Gomes Cantilho, um grande constitucionalista que eu também gostaria de frisar, consagra a proibição da inversão da lógica na nossa Constituição. Isto é, os direitos que estão consagrados não podem ser ultrajados. O legislador tem realmente a liberdade de modificá-los e alterá-los, não pode diminuí-los. E o que nós estamos a assistir é uma diminuição concreta desses mesmos direitos na esfera jurídica dos cidadãos em geral. É verdade, e temos o grande exemplo do Governo não respeitar precisamente a Constituição, e ainda bem que o Tribunal Constitucional vai reprovando este ou aquele artigo, se calhar nem todos, mas tem reprovado alguns. O que quer dizer que este Governo acaba por trair e abusar um pouco a Constituição, um pouco, se não muito a instituição. Nunca tivemos tantos processos no Tribunal Constitucional. Alguma coisa anda mal. Alguma coisa anda mal. É verdade que sim. Doutora, eu gostava de lhe perguntar se há uma identificação
dos direitos fundamentais? Sem dúvida. Sem dúvida, eu vou explanar de forma um bocadinho mais leve, porque não quero entrar muito em... Muito bem. Em A minha questão também é uma questão muito curta, mas de qualquer das formas gostaria se pudesse... Ora bem, hoje, como nós sabemos, a função social dos direitos fundamentais, aquela original concepção do homem livre, um conceito positivista do homem livre, tem vindo a ser alterada e já não se concentra apenas e somente na autorrealização pessoal. Ora bem, a dignidade humana não pode ser, nem é, um conceito vazio de conteúdo. Tem que ter sempre o seu valor constitucional como um compromisso do Estado Fundamental do Direito. Doravante, já em 1944, a 11 de janeiro, com Roosevelt, dá-se uma nova concepção dos direitos fundamentais, isto é, uma nova síntese entre os tradicionais direitos de liberdades e os moderados direitos de participação, de prestação e de participação nos bens da vida. Há como que uma redefinição de direitos e um conceito novo, mais abrangente, de liberdade através do Estado. O problema, contudo, da efetividade do lado prático destes direitos, que é o que nós temos vindo a frisar ao longo da entrevista, nomeadamente o direito à saúde, plasmado no artigo 64 da nossa lei fundamental, tal como o direito ao ensino do artigo 74, ou o direito à habitação e urbanismo do artigo 65 também da lei fundamental da Constituição da República. Esses direitos fazem depender sempre de uma atividade mediadora levada a cabo pelos poderes públicos do Estado. Também são direitos sociais, o direito da propriedade, do artigo 62 da Constituição, o direito à iniciativa privada do artigo 61 da Lei Fundamental, mas estes, obviamente, que não precisam da intervenção do legislador. Ora bem, o problema da efetividade dos direitos fundamentais posiciona-se sempre em relação aos direitos que existem uma prestação por parte das entidades públicas, por parte dos poderes públicos, e aí é que está a falhar, nomeadamente na saúde, na educação, no ensino, na habitação, no urbanismo. Esses são os grandes problemas da aplicação dos direitos fundamentais da nossa sociedade, na nossa praxis social. Porque os direitos tradicionais fundamentais, o direito à propriedade privada, à iniciativa privada, esses não dependem do Estado. Esses, o eu individual, o cidadão, define-os e não precisa de ninguém para regulá-los. Entretanto, estes direitos fundamentais à saúde, ao ensino, à habitação, são direitos que baseiam-se, obviamente, em orçamentos e baseiam-se na aplicação por parte dos poderes públicos. Daí se falar hoje que os direitos fundamentais precisam de ter cada vez mais força e precisam de ser efetivamente demonstrados na nossa sociedade e não só na palavra da Constituição da República Portuguesa. Têm que ser respeitados e devem ser seguidos por todos os orçamentos, independentemente de estatísticas da Troika ou de imperativos internacionais. Temos que respeitar a nossa Constituição da República e respeitar também o seu espírito revolucionário e não voltar para trás. Muito bem, doutora, vou-lhe propor, se não se importa, de fazermos aqui um curto interregno. Já estamos a conversar há 1h e quase 10 minutos. Por isso, vamos passar uma linda música. Eu gostaria de lhe lembrar, e também lhe vou perguntar se gosta, de uma música de Alfredo Marceneiro, Mocita dos Caracóis. É a canção que é o fado que vamos fadinho que vamos ouvir do nosso grande fadista Alfredo Marceneiro. Ok? Pois muito bem. Para além disso, e antes de passarmos então esta linda música Mocita de Alfredo Marceneiro, vamos lembrar que são 22h07
Está na sintonia da Rádio Matosinhos Online. Estamos com o programa Claramente Falando. A minha convidada é a doutora Andreia Monteiro Macedo, que nos está a falar do tema muito importante sobre uma excelente rúbrica, que é o Estado e os direitos, liberdades e garantias, onde estará o sistema. Podemos quase aqui colocar um ponto de interrogação. Vamos deixar um grande abraço de amizade a todo o nosso auditório, que está na sintonia da Rádio Matosinhos Online e que nos está a ouvir. Se está desse lado, fique desse lado. Nós deste lado gostamos imenso de sentir que nos está a escutar. Aproveito para enviar aquele grande abraço de amizade, não só para todos os senhorenses, para todos os matosinhenses, mas de norte a sul do país. Um grande abraço de amizade, aproveitando, obviamente, de enviar também aquele grande abraço para todos os nossos compatriotas que estão espalhados pelos 5 continentes do planeta e que nos estão a ouvir. É já regra da Rádio Matosinhos Online saber que temos muitos ouvintes que nos ouvem e que por isso, para eles, vai o nosso grande abraço. Vai ficando por aí. Nós vamos então ficar com com um fado muito bonito do Alfredo Marceneiro, que é a Mocita dos Caracóis. Agora posso subir e descer.
Pois muito bem, Mocidade, Mocidade, uma linda canção de António Calvário. Vamos viajar para além do Atlântico e enviar um grande abraço, um beijinho grande à Lúcia de Fátima Granadeiro, do Ceará, a nossa cearense que nos está a ouvir e que está a enviar um beijinho grande para o programa Claramente Falando. Por isso, um grande beijinho diretamente aqui do estúdio da Rádio Matosinhos Online, um beijinho muito grande para ti, Lúcia de Fátima, e muito obrigado por estar na sintonia da Rádio Matosinhos Online e estar a ouvir este programa. Beijinho grande. Nós vamos continuar o programa, naturalmente que Fátima pode enviar um beijinho grande para a nossa convidada, para a doutora Andreia Macedo, porque ela hoje está 5 estrelas. Pois muito bem, vamos então continuar com o nosso programa. Vamos continuar, sim senhor, com o nosso programa. E estávamos a falar, doutora Andreia Macedo, estávamos a falar dos direitos fundamentais. Eu tenho uma outra questão para lhe colocar, uma vez que já respondeu a esta questão que lhe coloquei. Considera que haja esse equilíbrio do cidadão versus direitos sociais, doutora Andreia? Ora bem, Adelino, essa questão realmente é bastante pertinente. Ora bem, o equilíbrio do cidadão em relação aos direitos sociais tem sido cada vez mais diminuído com estes constantes decréscimos das condições de vida da nossa população, do cidadão em comum, nos diversos quadrantes, desde a situação social, da situação de habitação em Portugal, da situação que nós falamos há bocado do acesso ao ensino, dos próprios situação em relação à saúde pública em Portugal, e todos esses fatores têm vindo a ser bastante negligenciados por parte do poder político. O legislador tem realmente uma autonomia para modificar dentro de um quadro de exigências normativas e dentro de um equilíbrio financeiro que é interrogável. Não obstante, os direitos sociais têm um caráter constitucional, contrariamente ao que sucede no sistema italiano. No nosso sistema português, o legislador tem de dar sempre alternativas e o Estado concretizá-las. Há como que uma lei de proteção da esfera desses direitos sociais. Ora bem, por exemplo, quando nós falamos na modificação do orçamento público das pensões, o legislador terá de o fazer num quadro de uma exigência de equilíbrio financeiro interrogável, o que para o cidadão não entende e não vê que está, e vê-se ofendido. O cidadão comum não compreende esta situação do poder em relação aos direitos sociais. O cidadão comum não entende e vê-se ofendido realmente na sua esfera de interesses sociais, com tantas medidas constantemente a atingir e a restringir a sua esfera específica de interesses. Já agora, falando um bocadinho da doutrina, temos o professor Jorge Miranda, que diz, portanto, que o papel do legislador pode modificar os direitos sociais, mas nunca poderá subtrair uma norma constitucional, pois a sua execuibilidade já está garantida pela Carta Constitucional. Por outro lado, temos também outro professor, o professor Reis Novaes, defende que os direitos sociais têm que ter uma unidade sistemática, isto é, a matéria jusfundamental retirada de livre disponibilidade dos titulares de poder político. Eu, pessoalmente, entendo que esta política de austeridade
e não respeito ao rendimento disponível das famílias, estrangula o consumo e inviabiliza o investimento e o emprego em Portugal. Se por um lado temos alguma frágil estabilidade das contas públicas, o endividamento é prioritário, mas também é premente uma nova política económica de recuperação e de rigor. Esta grave recessão económica e social da nossa história, sem precedentes, com efeitos sociais sobre os jovens, cidadãos menos qualificados, famílias e milhares de portugueses que ficaram sem emprego. Muito bem, doutora Andreia, temos uma chamada, podemos atender, interrompemos? Deixa-me voltar, Adelino, Podemos com atender. certeza. Pois muito bem, muito boa noite. Costa, Muito boa noite. daqui é a Cândida. Olá, dona Cândida, muito boa noite. Então, como é que está este tempo por Paris? Está tudo bem, está calor. Olha, ainda bem, aqui também, aqui na nossa querida terra natal, também faz muito calor por todo o país. Eu queria agradecer ao Sr. Adelino e à doutora por a emissão que estão a fazer. Muito obrigado. Que estamos a ouvir e que bom estamos a... o que a gente compreende assim de coisas que não estão ocorrendo e que fica a saber e queríamos agradecer por a emissão ao senhor e à doutora. Muito bem, está a gostar de tudo que a doutora Andreia Macedo está a dizer relacionado com a vida em Portugal, com a Constituição Portuguesa, e que nem sempre tem favorecido ultimamente, estes últimos anos, o povo português. Era um euro por dia, por hora, é muito Deus me livre que andava. É verdade que sim, é verdade, há aqui uma grande sucursal que é o Pingo Doce, nós temos que divulgar estas coisas. Estão a querer recrutar pessoal, mas a 1,30€, a 1,40€ por hora é uma vergonha, realmente. Uma vergonha. E a doutora já deu a sua opinião relacionada com esta situação. Agradeço por a opinião que vocês dão, porque para esses restaurantes, essas casas todas, para saber que o povo que vão se sente triste, porque eles oferecem 1,30€ a hora que subiu. Pois muito bem. Dona Cândida, estamos a falar de Paris, não é verdade? É sim, Sr. Adelino. Está com mais pessoas perto de si ou está sozinha? Como é que está hoje? Eu pedi que fizesse silêncio para poder ouvi-lo bem. Somos pleasures pessoas. Várias pessoas, diz, não é verdade? A cada segunda-feira a gente ouve aqui o Sr. Adelino e os convidados. Muito obrigado. Muito obrigado por este telefonema. Não sei se quer mandar um beijinho à doutora Andreia. Quero mandar um beijinho à doutora e todos que estamos aqui. Desejamos uma boa noite e muito obrigado por todas as explicações que nos estão a dar. Eu que sempre envio beijinhos e abraços para todos vocês, se calhar eu também mereço. Não, também, sim, Sr. Adelino, também merece um grande beijinho, um grande abraço de nós todos. Pois muito bem, muito obrigado, Dona Cândida, muito obrigado mais uma vez por ter ligado de Paris diretamente para a Rádio Matosinhos Online, sobretudo para o programa Claramente Falando, mas muitas vezes também sei que liga para o programa de Carla Ribeiro, Conversar com as Palavras, o programa de poesia, com poetas e poetisas, com convidados escritores. Carla Ribeiro. Exatamente, e que tem ligado também, o que é muito simpático da sua parte. Por isso, muito obrigado, um beijinho muito grande para si, um grande abraço, beijinho também para todas as pessoas que estão consigo a ouvir-nos e, mais uma vez, muito obrigado, um beijinho grande e ficamos naturalmente muito gratos pela sua chamada. Muito obrigado. Boa noite e muito obrigado. Pois muito bem, doutora Andreia, como vê, mais uma chamadinha de Paris, falou a cabeça de lista, que é a Dona Cândida, que tem sempre várias pessoas com ela a ouvir a nossa emissão e hoje, mais uma vez,
ela nos presenciou exatamente com este telefonema que nos agradou e que nos agrada imenso. Sei que também ficou muito contente, olhando muito para contente. si, vi que sorria muito. O que é que poderia dizer aqui à Dona Cândida? Enviar-lhe também um grande abraço, um beijinho. Um beijinho e continuem connosco. Nós temos sempre muito gosto em estar com vocês, estejam em Portugal, estejam fora, estão sempre no nosso cantinho, no nosso coração aqui em Portugal, porque somos todos portugueses. Um bem-aja por esta sua lembrança e por nos ter ligado. Para nós faz desta sessão, desta conversa ainda mais agradável e faz com que tudo valha a pena. É verdade que sim. Muito obrigado também pelas suas palavras. Um beijinho mais uma vez para a Dona Cândida e para todos os seus amigos que estão na escuta da Rádio Matosinhos Online no programa Claramente Falando com a doutora Andreia Monteiro Macedo. Por isso, muito obrigado mais uma vez. Doutora Andreia, estávamos a abordar o tema dos direitos sociais, do equilíbrio do cidadão versus direitos sociais. Como não tinha terminado, porque preferimos naturalmente aproveitar o telefonema vindo de Paris, pode naturalmente Muito bem. continuar. Ora bem, como estávamos a falar, nota-se que realmente esse equilíbrio do cidadão em relação aos direitos sociais tem vindo a ser inflacionado também. Os nossos direitos estão cada vez mais inflacionados. Se por um lado nós temos as contas públicas, o nosso PIB, o nosso orçamento bastante frágil, e o endividamento também da máquina legislativa e orçamental muito pesada, de uma administração pública endividada. Por outro lado, temos uma necessidade de uma mudança para uma nova política económica, de recuperação, de rigor, de avanço e de progresso da nossa economia, da nossa sociedade, das nossas políticas em relação à educação, em relação à saúde, em relação aos idosos, em relação a todos que neste momento continuam numa situação muito difícil, muito delicada e frágil. Temos que estar atentos. Esta grave e continuada recessão económica a que nós temos vindo a assistir nunca teve precedentes na nossa história portuguesa. Tem efeitos sociais nefastos, não só para jovens, como para crianças, cidadãos menos qualificados, que se veem obrigados a deixar as suas famílias e partir. Partir sem saída. É verdade, muitos partem mesmo sem saída, muitos partem e não voltam. A vida tornou-se ingrata para muitos dos nossos filhos, dos nossos compatriotas, sobretudo aqueles mais jovens, mas também muitas pessoas já com uma determinada idade, na casa dos 50, 60, vêem-se obrigados a emigrar porque por uma ou outra razão estão desempregados, não têm a possibilidade de sobrevivência e então vão novamente por esse mundo fora, tal como aconteceu nos anos 58, 60, 70. E estamos a passar por essa fase. Depois temos os nossos jovens que poderiam dar todo o seu produto no nosso país, estudantes formados com capacidade, altamente especializados. Eu pessoalmente posso dizer, enfim, não é segredo nenhum, tenho um filho que é engenheiro de sistemas médicos e tive que emigrar para a África do Sul. Está em Capital para naturalmente a trabalhar e a assumir uma grande responsabilidade numa sucursal médica. Por isso também foi obrigado a ir, porque as empresas com quem trabalhava aqui em Portugal, sobretudo os hospitais, ficaram sem verbas e por isso ficaram também impossibilitados de poder equipar-se cada vez melhor. E por isso a mim também me tocou, em termos de família, ter que ver o filho partir para poder ganhar a vida honestamente. E como ele, milhares de jovens que vão por esse mundo fora. Mas pronto, vamos esperar que as coisas melhorem no futuro,
que possamos ter uma melhor qualidade de vida futuramente e que a maioria dos nossos jovens regressem ao nosso país, porque nós precisamos deles. Precisamos, exatamente, porque também estamos a ter uma sociedade envelhecida. Também, exatamente. E, portanto, não vai haver segurança social que resista. É verdade, não só isso, mas também estamos a ficar com uma sociedade envelhecida, estamos com uma natalidade cada vez mais frágil, não vamos ter ao longo destes anos um equilíbrio de forma a poder receitas exatamente. E reformas e que haja um equilíbrio de forças neste mecanismo da segurança social, porque não vai haver jovens. Exatamente, e eu não sei o que é que vai ser daqui por 20, 30 anos, o que é que vão acontecer a estes jovens que começam agora. Governantes a mandá-los embora. É verdade, a convidá-los a ir embora. Com funções Estamos de a falar do chefe de Estado. Isto é grave. E de outros, muito grave, muito grave. Muito bem, vamos passar à frente. Eu tenho uma outra questão, a doutora Andreia Macedo, que penso que também está enquadrada com os objetivos que a trouxe aqui ao programa Claramente Falando, e gostava de lhe perguntar, fala-se muito no núcleo mínimo de existência digna. Gostava de falar sobre este tema? Com certeza, Adelino. É um prazer estar aqui, como eu lhe disse já no início. Muito obrigado. Convidada pela Rádio Matosinhos Online, também é um privilégio, porque eu sei que vocês também pautam-se por pessoas credíveis, autónomas, independentes e que possam falar o que pensam e não falar aquilo que lhes dizem para pensar. Somos uma rádio livre e vamos continuar a ser. Não somos pertença de ninguém. Portanto, em relação a essa questão do núcleo mínimo de existência digna, é um conceito com um valor supraconstitucional e aplica-se em dois parâmetros. Por um lado, dar uma garantia de proteção dos direitos, liberdades e garantias, e segundo, como um valor fundamental, com um conteúdo mínimo do princípio da ponderação ou da concordância prática de vinculação jurídica geral e atendendo ao princípio da igualdade. Contudo, e não obstante a situação que nós temos vindo aqui a plasmar nesta entrevista, a situação de mínimo social, estamos a falar de direitos de defesa individual de cada um, de cada cidadão e da sua dignidade social. Nunca se viu tantos sem abrigo e com abrigos vindos de franjas de família de classe média e trabalhadores ainda a trabalhar no ativo e que já pedem ajuda no banco alimentar. Hoje, o combate à pobreza e exclusão social é premente, é urgente. Porque este combate tem que ir de acordo com os princípios da equidade, da justiça social, da coesão social. É isso que nós pretendemos, que haja um equilíbrio entre o que está na Constituição da República e o conteúdo prático de nós, no nosso dia-a-dia, nas nossas famílias, nas nossas casas. E isso não está a acontecer. Temos uma penalização dos indivíduos mais desfavorecidos, enfraquecimento da classe média e uma redução drástica dos apoios sociais e subsequente um desmantelamento do Estado Social português. Não somente uma clara violação dos direitos de cidadania, que enfraquece a nossa vivência democrática pós-25 de Abril e que nos obsta a um estrangulamento e um adiamento no nosso desenvolvimento económico, social e até político. Muito bem, doutora Andreia Macedo. Não sei se... Sim, faz favor. Só mais uma... Esteja à vontade, faz favor. Peço desculpa ter interrompido. Um pequeno parênteses. Torna-se urgente subverter esta situação através de estratégias, mas estratégias verdadeiras de defesa, de fortalecimento do Estado Social e honrar a Constituição da República Portuguesa. Através de quê? Através de políticas de implementação do emprego, mas não é do emprego de baixo salário,
não é só do emprego dos qualificados do ensino superior, de todos. Uma sociedade precisa de todos, do padeiro, do trolha da construção civil, do peixeleiro, do professor catedrático. Temos que ter respeito por todos os profissionais, por todos os cidadãos. O princípio da cidadania portuguesa está a ser atingido. E é isso que é necessário implementar através de políticas ativas e proativas para termos um futuro que possamos ter os nossos filhos cá e não vê-los a partir dias e dias a partirem para Londres, para o Canadá, para vários países da União Europeia, fora da União Europeia, com meia dúzia de trocos no bolso e cheios de expectativas e sem saberem o dia da manhã. Portanto, é urgente a implementação do emprego, do salário digno, de garantia e de sustentabilidade da segurança social e da reposição dos mínimos sociais que têm sido e vindo a serem retirados, tanto a jovens como aos abonos de família, como às CSIs, aos abonos familiares, a todos os contributos que têm sido da segurança social severamente restringidos e que têm feito da população portuguesa um resultado triste, sem saídas e deprimido, porque nós estamos a falar de um assunto que não é um assunto qualquer, estamos a falar de uma sociedade no seu global que está a ser altamente prejudicada, fragilizada e não está a ser respeitada na sua esfera de direitos. Enquanto portugueses temos o direito ao trabalho, temos o direito à cidadania, temos o direito à habitação. E isso não está a acontecer, Adelino. É esse o mote principal que eu queria deixar bem presente ao longo de toda a entrevista, porque eu acho que é importante, porque todos nós nos identificamos ou com um filho, ou com um irmão, ou com um primo, todos nós no nosso núcleo familiar, infelizmente, temos situações tristes e situações de instabilidade económica que não sabemos quando vão ser resolvidas e que a culpa não é de cada um de nós, mas sim das políticas altamente danosas que princípios externos à nossa governação, da Troika, os senhores da Troika, temos que baixar o déficit, e tratam-nos como números. Temos que dar essa sensibilidade e tomarmos essa tomada de consciência para que as coisas possam mudar e melhorar. Muito bem, doutora Andreia Macedo. Muito obrigado por ter respondido eficazmente e com muita segurança às minhas questões. Eu tenho mais 2 ou 3 questões para lhe colocar, mas agora mais do forro pessoal. Embora eu tenha outra questão para lhe colocar, e vou-lhe fazer em termos de questões esta última questão e depois passaremos então a 2 ou 3 questões mais do foro pessoal relacionadas com a Rádio Matosinhos Online. Eu gostava então de lhe perguntar, doutora, o que quer dizer hoje aos portugueses que a ouviram? Ora bem, Adelino, hoje Portugal tem de se atualizar. Portugal tem de introduzir novas práticas, tem de estar motivado. Eu sei que é difícil acreditar, mas temos que acreditar. Não podemos perder nem baixar os braços, tanto a nível económico, como a nível científico, como a nível cultural. Temos que tentar vencer estes novos desafios, até mesmo desafios a nível energético. Nós somos um país rico em sol, vento e água, e temos que tirar partido desse manancial sem prejuízo da sustentabilidade financeira e permitir, ao mesmo tempo, reduzir a dependência energética do exterior. Neste momento, Portugal depende em 80% do exterior, o que é muito. Se nós conseguíssemos reduzir o consumo energético através das novas energias renováveis, seria, portanto, ótimo em termos de PIB, aumentava-se o PIB, a eficácia e a eficiência da administração pública, das próprias empresas e do próprio comportamento dos cidadãos também terá que mudar. Isto é, em vez de irmos de carro,
deslocarmos no nosso dia a dia nas cidades, como se vê lá fora no estrangeiro, em Amsterdã, em Paris, as pessoas já se deslocam partilhando os meios de transporte ou até através de bicicletas. Transportes públicos, o metropolitano de Paris, também. E até através de transportes menos poluentes. Portanto, temos que também estar atentos a este lado ecológico, não só na prevenção, mas também como forma dinamizadora do nosso país, porque nós somos ricos num sol solarengo, de um vento ótimo e de uma água, de uma faixa do Atlântico fantástica. Gostaria só de falar do exemplo, neste momento, que nós estamos a notar com a instabilidade por parte da Ucrânia. Esta instabilidade da Ucrânia pode levar a querer, e fontes próximas de mim já me informaram em relação a esse facto, que possivelmente o terminal de Sines, o terminal de GNL de Sines, poderá reabrir com o fornecimento de gás natural para o centro da Europa, em alternativa ao abastecimento proveniente da Rússia, o que seria necessário investir em estruturas de ligação com a Espanha. É óbvio. Nós, enquanto países mediterrâneos e Estados-membros da União, seria bom conseguirmos essa sinergia de Estados e conseguirmos também nós sermos inovadores e dar a volta a esta crise através da utilização de energias renováveis. Acha isso possível, doutora? São situações que nós temos muito que olhar para a frente num futuro que poderá não ser tão próximo, mas que temos que valorizar o que nós temos, um país rico em sol, vento e água. Agora, se me permite, não sei se já estamos mesmo no fim. Não, esteja à vontade, esteja à vontade. Só a título de conclusão, eu gostaria de finalizar só com umas pequenas notas de conclusão. A política de austeridade seguida nos últimos anos por parte dos maiores grupos, nomeadamente dos governos de coligação de direita, aumentaram o desemprego sem precedentes, têm efeitos sociais, principalmente nos jovens, cidadãos menos qualificados, famílias, milhares de portugueses sem emprego. Urge um caminho novo, urge a ruptura, não com a Europa, não com o euro e com a União Económica e Monetária. A ruptura não é por aí, não é saindo do euro, não é saindo ou destituir-nos da Comunidade Económica Europeia, nem saindo da alçada do Banco Europeu, que os nossos problemas vão se dissipar no horizonte. O caminho talvez não seja esse, que esse caminho é muito perigoso, e ultimamente tem havido algumas notícias nacionais que têm dado ênfase a certos grupos que têm uma visão bastante redutora e que acham, defendem que seria bom Portugal, o Estado português, sair do euro, seria bom o Estado português sair da União Económica e Monetária. Não vamos por aí, nós temos que mudar. Exige-se um futuro para Portugal, mas que se comprometa com o serviço público na defesa dos interesses nacionais, para que o crescimento económico esteja de mãos dadas ao rigor orçamental, que a educação, a formação, a modernização e o pleno aproveitamento dos recursos seja efetuado. É necessário, pois, uma política participativa, nós cidadãos também participarmos, nós também estarmos atentos e, ao mesmo tempo, a União Europeia, que seja uma União Europeia de todos, não só dos ricos, em detrimento dos países pobres, dos Estados-membros pobres, que seja uma Europa moderna, uma Europa de coesão social, económica, financeira e de crescimento e de consolidação. É urgente esta mudança, é urgente mudar de rumo, por isso é que nós hoje estivemos aqui à conversa e, portanto, estivemos aqui a tentar destrinçar todas estas temáticas que, infelizmente, têm assombrado não só os portugueses, mas têm assombrado principalmente
os jovens e não jovens, e tem assombrado até a própria imagem de Portugal no estrangeiro. Verdade que sim. Pois muito bem, doutor, em termos de questões que eu tinha para lhe colocar e que muito bem respondeu, tenho mais 2 ou 3 questões relacionadas, mas mais do foro pessoal, e gostaria de lhe perguntar, doutora Andreia Macedo, qual o seu sentimento relacionado com esta entrevista na Rádio Matosinhos Online? É a primeira vez que vem à Rádio Matosinhos Online? É a primeira vez. Qual é o seu sentimento? É a primeira vez que estamos aqui presentes em estúdio, mas posso lhe garantir que não é a primeira vez que eu ouço o seu programa. Muito obrigado. Porque enquanto uma adepta ferrenha de rádio, gosto da diferença, gosto de pessoas genuínas e gosto de formatos de rádio que sejam formatos de rádio, que não sejam coisas que se vão falando porque dá publicidade e porque dão dinheiro. Exatamente, não é o caso. Penso, portanto, que esta entrevista funciona como uma ponte entre todos os que se identificam com o Portugal genuíno, feito pelas pessoas e para as pessoas. Todas as questões sociais, desde a saúde física, mental, o desporto, a realização pessoal, tudo isso é muito falado, noticiado e abordado e informado por todos vocês que trabalham aqui na rádio Matosinhos Online. Portanto, vocês conseguem fazer a ponte entre o que é necessário, o que é informativo e a vossa função idónea e uma função consistente, em que tem valores que hoje em dia já poucas vezes se vêem por aí. E é nesse sentido que eu acho que vale a pena continuar este desafio da rádio e continuar com estes princípios e com toda esta estrutura e estatutos de pessoas que pensam para as pessoas e que estão com as pessoas, independentemente de elas estarem mal ou estarem bem. Isto é que é uma rádio de todos os portugueses. Considera então, doutora Andreia Macedo, que a Rádio Matosinhos Online é um meio de comunicação e informação? Sem dúvida, sem dúvida. Posso lhe garantir que muitos ouvintes, a única companhia que têm durante o dia todo é a vossa rádio. Isso diz muito. Isso diz muito porque não falta concorrência, mas diz que a vossa qualidade conseguiu fidelizar e acreditar nas vozes, porque são vozes com alma, são vozes genuínas, são vozes que chegam longe quando são sentidas. É verdade que a Rádio Matosinhos Online nunca se preocupou de forma alguma com concorrência, se concorrência podemos dizer. Nós temos a nossa própria postura, temos o nosso próprio orgulho em ter paixão pela rádio e de fazer um bom trabalho social relacionado com temas relacionados com a sociedade civil, que é extremamente importante. Gostava também de lhe perguntar se acha que este programa de informação e comunicação deve continuar a dar voz? Sem dúvida, Adelino, continua, está no caminho certo. Temos que informar, temos o dever e o direito de ser informados. Fala-se muito disso. Vamos a uma repartição de finanças, dizem-nos que nós temos o dever de saber, de nos informarmos. Não é bem assim. É difícil nós estarmos informados, mas é com rádios e programas como este que Portugal com certeza não estaria como está. Diz muito bem. Temos que continuar a lutar, temos que continuar a dar informação de qualidade. Não é histórias, não é patrocínios, não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem nos sentir que nós estamos aqui, mas também estamos lá em casa. Também fazemos parte do todo. Também somos portugueses. E é isso que vale a pena estar aqui consigo hoje à noite. Muito obrigado. Deixe-me só colocar-lhe a última questão nesta reta final do programa. O que gostaria de dizer a todos os ouvintes da Rádio Matosinhos Online, principalmente a todos os portugueses que a ouviram? Ora bem, eu depois desta entrevista, que eu não contava que se expandisse até tão tarde, o que eu tenho a agradecer ao auditório, a todos vocês, à parte técnica, ao Adelino enquanto profissional, amigo, companheiro e uma pessoa que tem
vindo a ter um grande Muito obrigado. desenvolvimento profissional e com uma experiência comprovada, queria-lhe agradecer, e a todos os portugueses, qualificados, não qualificados, com dificuldades, sem dificuldades, nós estamos aqui, que vamos continuar a falar de direitos sociais, vamos continuar a estar presentes e a fazer-nos ouvir. Obrigada por tudo. Vamos continuar a dar luta. É assim mesmo, Adelino, é assim que se tem que falar. Obrigada por este bocadinho, Adelino. Foi com particular prazer que eu recebi aqui na Rádio Matosinhos Online para podermos conversar de vários temas ligados à rúbrica O Estado Social e os Direitos, Liberdades e Garantias, onde estará o sistema. Da minha parte, e em nome deste programa, quero dar-lhe os parabéns pela forma hábil e inteligente como respondeu às minhas questões, deixando-lhe uma nota de coragem para continuar com os estudos sobre a investigação dos direitos sociais. Muito obrigado, doutora Andreia Monteiro Macedo. Obrigada, muito boa noite. Obrigada, eu, Adelino, e obrigada por ter conseguido participar e ter-me chamado para este bocadinho, porque realmente foi importante estarmos aqui hoje e acho que valeu a pena. Obrigada a todos os ouvintes da rádio Matosinhos Online. Em breve estaremos novamente por cá, quem Claro sabe. que sim, tenho bem a intenção de a voltar a convidar. Foi um prazer imenso tê-la cá como convidado para abordar um tema tão complicado como é a vida social atualmente no nosso país. Aproveito para vos desejar uma muito boa noite, agradecer-vos pelo facto de terem estado desse lado a ouvir este programa Claramente Falando com a doutora Andreia Monteiro Macedo, que abordou o tema O Estado Social e Direitos, Liberdades e Garantias, onde estará o sistema. Este foi o título da rúbrica que tratamos, já lá vão muito perto de 2 horas. Agora sim vamos terminar deixando aquele grande abraço, não só para todos os portugueses espalhados pelo país, mas também aqueles nossos compatriotas que estão para além fronteiras e que nos ouvem assiduamente, o que é para nós um prazer enorme saber que somos ouvidos também nos 5 continentes do planeta. Quero também agradecer o telefonema da Dona Cândida e também de todos os seus amigos que nos ligou de Paris, e em nome de todos aqueles que estavam com a Dona Cândida, nos enviar as felicitações relacionadas com este programa e com a doutora Andreia Monteiro Macedo. Por isso, para todos um grande abraço, um beijinho grande e muito obrigado. Eu voltarei em breve. Fiquem bem. Muito boa noite.